Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 9 de junho. Um bom início de semana para todos nós. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. E os destaques que temos para hoje são: o frio chegará amanhã com temperaturas negativas. Desvio de dinheiro pelo governo. Pouca novidade, mas temos que falar para não ficar no esquecimento. Os destaques da dupla Grenal. Incêndio consome 4 casas na Vila do Sapo, aqui em Bento Gonçalves. A ponte tão esperada da ERS 431 já tem projeto em fase de finalização. Acidente fatal na Xandão. E a vítima era aqui de Bento Gonçalves. E outros destaques que iremos falar hoje na edição do Jornal Últimas Notícias com eu, Ednei Paini, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho. Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciamos o Jornal Últimas Notícias falando de política, como sempre falamos. Eu gostaria de frisar um momento importante político na vida de qualquer cidadão pagador de impostos. Que em nenhum país desenvolvido politicamente do mundo teria acontecido esse sistema. Claro, um país sério. Bom, o assunto é que este mês já completou 20 anos da Operação Mensalão. Lembra? São 20 anos dos maiores roubos da história do planeta, que foi se desvaindo como fumaça. E até hoje, somente uma pessoa foi punida, foi presa pelo ato, só Marcos Valério. Era o bode expiatório, né, que tinha uma agência de publicidade e lavava o dinheiro para a gangue. Sim, uma gangue, porque é uma quadrilha, né? Então, conforme o tempo foi passando, a investigação foi sendo esquecida. Alguns foram descondenados e a dança da injustiça foi bailando em cima de nossas cabeças, sem que nós pudéssemos fazer nada. O nosso dinheiro continuou a ser usado por malandros. E depois, tudo virou pizza. Como se nada tivesse acontecido. Algumas multas que já haviam sido julgadas por vários tribunais viraram poeira ao vento. E ninguém mais precisa pagar nada. Na ocasião, foi cassado o ministro José Dirceu, lembra? Que era o chefe da Casa Civil, braço direito de Lula. Que no caso ele comprava votos do Congresso para aprovar essas falcatruas usando dinheiro de estatais. Olha só a sacanagem com o dinheiro, né? Com o dinheiro como de empresas que davam aquele aporte aos políticos, né? Deixa eu falar aí, quem denunciou foi Roberto Jefferson. Olha, já faz 20 anos, né? Essa galera toda ainda está inserida aí no governo. No fim das contas, a operação condenou, olha aí, 2 tesoureiros do Partido dos Trabalhadores, o presidente da Câmara, que também era do partido de Lula, o presidente do PT na época. Então foi essa a grande cúpula do PT que foi condenada, né, por esses desvios de recursos. E hoje nada ou quase nada está pagando por isso. Mas como eu falei, tudo virou pizza, né? Essa matéria nós estamos desenterrando hoje é porque dói em mim. Dói muito saber
que nós é que votamos nessa galera para administrar as contas públicas, que botamos nos cargos mais altos da política para que basicamente recolham o nosso dinheiro em forma de impostos e nos devolva em forma de serviços. Serviços de saúde, de mobilidade, de segurança. Estes serviços estão cada vez mais escassos, sem prioridade alguma, tipo a saúde. Porque nesse momento, o que preza aí pelos nossos gestores é asfaltar as entradas das fazendas dos ministros, usar o nosso dinheiro em viagens, comer bem, calçar sapatos de 10 mil reais. Não chego nem perto, com todos os meus sapatos e tênis, eu não chego nem perto de 10 mil reais. Comprar lençóis de seda egípcia e outras prioridades, em vez de prender bandidos, os bandidos do roubo dos velhinhos. Ninguém foi preso. Saiba que nenhuma prisão preventiva foi decretada. A galera quer esperar que esse pessoal que foi roubado morra, porque já são aposentados, né? Então, para dar andamento à investigação, à punição da galera, ninguém faz nada. Em vez desse pessoal do governo apostar em estudos para profissionais da saúde, para que eles aprendam, para que saiam mais médicos, para que a situação do país melhore como um todo, apostar na formação de policiais, isso sim, para que nossa segurança seja melhorada, para que possamos sair à noite ou olhar um celular na rua sem ser roubado. Eu poderia citar centenas de casos que melhorariam a situação se só esses dois quesitos fossem melhorados. Melhorado a saúde e melhorado a segurança. E você que está vendo esse jornal, é essa situação. É essa situação de pessoas com índole duvidosas, trabalhando juntamente ao governo novamente. Empreiteiras que só trocaram a razão social. Elas estão de volta à cena do crime. São muitas as situações que estão deixando rico uma parte da nossa população, a parte que administra o nosso país. E pior, estamos sem perspectiva de uma vida melhor. E olha que o Brasil tem um potencial enorme para melhorar a vida do cidadão. Mas só passam a perna na gente. Um finge que não vê. Outro que não sabe de nada. Outro finge que não é com ele. E aí vão empurrando esse problema com a barriga. Essa matéria de hoje aí é para você perceber esse problema. E não deixe isso ficar no esquecimento. Fazem 20 anos. A maioria dos nossos jovens não sabe da Operação Mensalão, não sabe como começou. Essa Operação Mensalão matou muita gente. Você acha que não? É. Já pensou, esse dinheiro poderia ter sido aplicado na saúde, em hospitais, em contratação de médicos. Esse dinheiro poderia ser aplicado em cirurgias. Em todas as áreas, melhorariam a vida do cidadão. A ação de pessoas más intencionadas, usando o nosso suado dinheiro para benefício próprio, é uma tremenda sacanagem. E hoje essas pessoas dão risada dos otários que somos nós. Pessoal, esse foi o bloco político para você entender que na política tem uma chinelagem bem grande, tá? Tem pessoas boas. Não podemos botar tudo no mesmo saco e jogar no rio. Tem pessoas boas, mas tem pessoas que merecem ficar presas o resto da vida. Pessoas que, como eu falei, não investiram esse dinheiro
em benefício da sociedade. E daqui a pouco, aí o ano que vem, eles vão estar de novo batendo na sua porta, pedindo voto, mandando e-mail para você, dizendo que eles vão melhorar a situação. Sempre vão melhorar, né? Todos vão melhorar até que pioram. E todos estão piorando. Bom, vamos deixar de lado essa brincadeira aí e vamos votar sério, pessoal. Vamos votar sério. Hoje, o nosso bloco político foi bem pesado, mas é assim que eu quero que você entenda que você não deve trocar o seu voto por uma cesta básica. Ou você que ganha algum benefício do governo, votar no governo porque ele te dá esse benefício. Não, você tem que melhorar a sua vida. Pare de ganhar 200 pila por mês e vá trabalhar, tá? Esse foi o bloco político. Vamos falar de esportes agora. Pessoal, final de semana sem jogos da dupla Grenal. Que diferente que fica o domingo, sábado, sem aquele jogo da dupla Grenal. Você que é gremista, tirando sarro do Inter, ou você que é colorado tirando sarro do Grêmio, se um dos dois perdem. Essa é a dupla Grenal e não existe rivalidade dessa em lugar nenhum do mundo. Bom, fica meio estranho, né? Mas amanhã tem a seleção brasileira, com estreia de Carlos Ancelotti aqui no Brasil, na Arena Corinthians, contra a seleção do Paraguai, que provavelmente irá também ter o atleta Vila Sante em seu elenco. Será? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Bom, dupla Grenal tá bem complicado, né? A dupla só volta a campo na quinta-feira, dia 12. O Grêmio vai enfrentar o Corinthians em São Paulo, às 20 horas, com transmissão da TV aberta. E lembrando que esse será o último jogo antes da parada de um mês. A dupla Grenal vai ficar um mês de molho. Bom, a primeira janela de transferências fecha amanhã. E o Grêmio, o Felipão e o Mano disseram que vão buscar 5 jogadores para completar o elenco. Mas até agora, teve só um que foi confirmado, que foi Alex Santana. Ele já está em Porto Alegre City. A primeira janela fecha amanhã e depois se abre uma, né, semana que vem. E vai aí um bom tempo aí. Tomara que o Grêmio e Colorado consigam fazer belas contratações, porque ultimamente aí estão tomando surra torto e direito. Daqui a pouco vão chamar Grêmio e Colorado de sparring. Tudo bem. E do Inter? Do Inter também entra em campo na quinta, um pouco mais tarde, às 21h30, contra o Atlético Mineiro. Lá será, olha, gramado sintético. E o que se esperar do Colorado em gramado sintético? Tem que cuidar para não ter lesão, né? Roger Machado já tem uma notícia boa, falando em lesão. Poderá contar com o atleta Ricardo Matias, ele está recuperado e poderá inclusive ser titular. Mas em compensação não terá à disposição Alan Patrick, o motorzinho do Internacional. Você sabia, né? Com Alan Patrick, o Inter joga de uma maneira, sem Alan Patrick, o Inter joga de outra maneira. Aliás, também não terá Alan Patrick nem Borré. Borré está machucado. E preste atenção, Ener Valencia, se jogar pela sua seleção amanhã, ele terá uma chance muito grande na quinta de estar com o Internacional em campo. Mas é um baita pepino aí pro Roger descascar. Amanhã teremos mais informação da dupla Grenal. Deixa eu dizer que o Bloco Esportivo ele tem um oferecimento de Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, bem ao ladinho do Shopping América tem a Natal Fitness. Bom, vamos falar aqui de Bento Gonçalves, né? Ontem à noite o Corpo de Bombeiros aqui da cidade foi acionado, né, por conta de um múltiplo incêndio na rua Pedro Rosa. O local é popularmente conhecido como Vila do Sapo, para você se localizar. A corporação conseguiu aí, em uma ação rápida, controlar as chamas, impedindo assim que o incêndio atingisse mais residências aí ao redor. Deixa eu botar para vocês as imagens, para vocês terem uma ideia do incêndio. Foi grande, de grandes proporções. Estas são algumas das imagens que conseguimos através das redes sociais. São impressionantes. O sinistro ocorreu na noite de ontem por volta das 20 horas e 20 minutos. Com uma rápida ação da guarnição, ele permitiu evacuação segura dos moradores dessas casas, incluindo idosos, crianças e animais. Bom, após o incêndio, né, foi contabilizado que 4 residências foram atingidas por ele. Logo após a extinção das chamas, foi realizado aí um rescaldo para garantir que não houvesse a volta das chamas. Isso é normal, em qualquer incêndio tem que fazer esse rescaldo, porque de repente fica alguma fagulha, alguma coisa, e como as madeiras já estão em formato de carvão, para pegar fogo é um palito, né? Uma gestante e um bebê de colo, por precaução, eles foram encaminhados para a equipe do SAMU, para atendimento médico, mas nada sério. Os moradores que tiveram suas residências atingidas pelo fogo foram orientados a procurar auxílio com amigos e familiares. Foram utilizados 3 caminhões-tanque de água com aproximadamente 15 mil litros. Para a contenção das chamas foi 15 mil litros de água. As causas do sinistro ainda estão sendo investigadas por agentes competentes. Bom, outra notícia envolvendo um sinistro, né? Outro tipo de sinistro, foi contabilizado ali em Garibaldi, antes de chegar em Bento Gonçalves, pois foi identificado como João Pedro Borges, de 23 anos. Deixa eu botar aqui a imagem dele para vocês verem. João Pedro Borges, de 23 anos, o jovem que morreu no acidente ali na BR-470 em Garibaldi, na madrugada de hoje. Ele era natural de Bento Gonçalves. Bom, o acidente ocorreu por volta das 2h40 de hoje, nas proximidades aí da Chandon, um local com muita incidência de acidentes. Perto aí do acesso norte a Garibaldi, aí antes de você chegar à ponte, você pega a direita, bem próximo aí. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Garibaldi, João Pedro dirigia um Volkswagen Gol e colidiu contra um muro de concreto. Ele morreu no local. Fica aqui os nossos sentimentos a toda a família e amigos. Vamos a um pequeno comercial e nós retornaremos em seguida. Fica aí. Harmony Sonorizações.
Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness são as duas empresas que patrocinam o Jornal Últimas Notícias. Nós aqui sempre falamos que vamos atualizando você sobre o andamento das obras da ponte que dá acesso a São Valentim do Sul. Aquela na RS 431, que caiu em setembro lá de 2023. O último boletim que nós recebemos de informações é que as obras iriam começar ainda esse mês. E por isso é que vamos seguindo informando sobre esse assunto. Pois as obras públicas, você sabe, né? Sempre tem as nuances sobre aditivos de tempo e dinheiro. Mas desta vez vamos informar que ela segue em andamento. A etapa que deve ser concluída agora é a etapa de elaboração do projeto executivo. Conforme o Dyer, responsável pela fiscalização da obra, a construção está sendo realizada por meio de um regime de contratação integrada. Isso significa que a empresa contratada é responsável tanto pelo projeto quanto a execução da obra. Para que o projeto seja finalizado, a empresa precisa realizar uma série de estudos técnicos. Uma etapa antes da fase de começar, a obra, antes da fase de conclusão. Um dos principais problemas enfrentados pela empresa foi a realização das sondagens geotécnicas, pois sabemos que não é de hoje que o solo daquele local vem enfrentando problemas. Sempre é posto a camada asfáltica, depois ele arrebenta, a água vai por cima. Sérios os problemas que se tem aí na Alcântara, na linha Alcântara aqui de Bento Gonçalves. Sempre que há uma estabilidade na camada asfáltica e sempre tem rachaduras enormes, buracos, desmoronamentos. E é justamente nessa característica que a empresa está se firmando, Não adianta fazer uma ponte e dali a pouco vem uma enchente e faz blau blau de novo. Também houve atrasos de quebra de um dos equipamentos. Ele precisou ser substituído. No entanto, a situação foi superada, segundo Dyer. As sondagens dentro do leito do rio foram concluídas e agora os técnicos finalizam os estudos nas áreas externas da margem. Essa área que tem um problemão, A previsão é de que essa etapa seja encerrada na próxima semana. É isso que você ouviu, seja encerrada na próxima semana. Uma primeira versão do projeto já foi analisada pelo Dyer e foi aprovada. E com a finalização dessas análises, será possível liberar o projeto definitivo e assim dar início à próxima fase. Bom, em relação aí à capital do vinho, na madrugada deste sábado, foi executada uma operação chamada Balada Segura, sempre realizada aqui em Bento Gonçalves, com o foco na fiscalização do consumo de álcool por condutores. A galera bebe aí, enxuga uma cachaça e depois quer dirigir. Uma prática decorrente. Mas é proibido por lei. Mesmo que seja bom o que você tem que fazer, é proibido por lei. É uma lei, tem que ser cumprida. Nesta ação, reuniu equipes da Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e Departamento Municipal de Trânsito. Foram abordados 55 veículos e, dentre eles, 10 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Que coisa, Isso aí dá uma multa grande, pessoal. Deixa eu tirar minha imagem da frente, porque... Ali, ó. Essa é a imagem de fundo, você estranhou hoje? Essa é a bandeira do Rio Grande do Sul. É os delineamentos
do Rio Grande do Sul. Bandeira não, o mapa. Bom, a imagem de fundo se refere ao frio, pessoal. Se você já viu aí, tá em laranjinha, em sistema de alerta todo o Rio Grande do Sul. O frio vem chegando com tudo. Hoje vamos alertar sobre esse fenômeno. Vamos falar de meteorologia, pois nem chegou o inverno. O inverno se inicia aí no dia 20 desse mês. Hoje é dia 9, falta 11 dias para o início do inverno. E a previsão é o seguinte: vão tirando os casacos do armário porque vai esfriar. A partir de amanhã, a previsão é que as mínimas cheguem a 1 grau centígrado. Pode ter geada em alguns pontos do Rio Grande do Sul. Amanhã a situação vai piorar depois da manhã, na realidade, né? Teremos mínima de 4 em quase todo o território gaúcho. Menos 4 graus. Menos 4 graus. A cidade deve dar uma situação complicada, né? Bom, quarta-feira, então, as temperaturas mínimas deverão também ter essa mesma intensidade. Então, a dica do Jornal Últimas Notícias é sempre se manter bem aquecido, pois as doenças respiratórias estão aí, sempre vão atacar mais em baixas temperaturas. Bom, pessoal, vamos tirar os casacos do armário, pois a friaca está chegando. Um grande abraço a todos, nos veremos novamente amanhã aqui no Jornal Últimas Notícias. Até lá!